Amados, é muito bom a gente voltar aqui. Eu já estive aqui e estou muito feliz por essa rica oportunidade. É oportunidade que não é sempre que aparece na vida do cristão, quando ele recebe a oportunidade como vocês receberam e estão aqui para adorar a Deus. Eu digo vocês receberam a oportunidade porque tudo que a gente faz na vida é pela permissão de Deus. Nada acontece se Deus não permitir. Eu quero aproveitar em algumas rápidas palavras, falar um pouquinho do amor de Deus e no final eu vou dar um pedacinho do testemunho da minha vida. Aí vocês vão entender por que o pastor Joaquim, na hora que orava, ele não levantou, a hora que cantou, ele não levantou, a hora que foi cumprimentar, ele não levantou. Aí vocês vão entender por quê, tá bom? Então nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías 55, 6. É um versículo muito conhecido. Acredito que muitas mensagens vocês já ouviram sobre esse tema, mas a palavra de Deus diz que renova a cada instante. E a cada momento que nós lemos ela, nós vamos interpretá-la de uma forma e falar de uma forma. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa noite. Se você abrir o seu coração, se você entregar agora de corpo e alma ao Senhor, pode ter certeza que você vai sair abençoado. A palavra de Deus diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Aí eu pergunto para vocês, por que a Bíblia diz procura? Porque está difícil de achar, né, pastor? Porque quando é uma coisa fácil de achar, você não precisa procurar, já está aí na sua frente, está aí na sua cara. Como ele procura, é porque é difícil de achar. Então vocês façam parte desse difícil, para Deus te abençoar, amém? Já está ali na tela? Oh, glória! Ali também tem. Eu não vou nem ler a Bíblia, eu vou ler ali, ó. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós ouvimos aqui no momento de adoração no louvor, o pastor falando para nós buscarmos primeiro o reino de Deus, né? Para nós darmos prioridade a Deus. E eu quero falar um pouquinho de buscar o Senhor enquanto se pode achar. A palavra de Deus diz que vai chegar um momento que a graça de Deus vai ser tirada da terra. E aí, nós não vamos conseguir mais falar com Deus. Aí nós não vamos ter mais contato com Deus. Aí nós vamos estar à mercê da sorte. Nós que eu estou dizendo, amado, é aqueles que ficarão após o arrebatamento. Então nós temos que aproveitar agora, que é uma hora oportuna, que Deus está concedendo a nós, buscar Ele enquanto podemos achá-lo, invocar o nome dEle enquanto Ele está perto. E a palavra de Deus nos ensina assim. Eu vou falar um pouquinho de uns personagens, uns que buscaram e uns que não buscaram. Eu quero falar sobre Daniel. A palavra de Deus diz que Daniel, 3 vezes ao dia, quando ele estava lá no cativo, buscava ao Senhor. 3 vezes ao dia. Aí eu pergunto para vocês, mas ele buscou e já foi respondido? Não, ele buscava todo dia, e demorou um tempo para que ele fosse respondido. Aí a palavra de Deus diz que quando Deus resolveu enviar a resposta para Daniel, imediatamente o anjo saiu para trazer a bênção. Não vou entrar em detalhes, que não é isso que eu quero dizer aqui, que o anjo cercou lá, né? Não, eu só quero dizer para vocês que Daniel buscou o Senhor enquanto ele podia ser encontrado. Ele invocou o nome do Senhor enquanto o Senhor estava perto e a resposta veio. Eu quero falar um pouco sobre Herodes. Herodes era uma pessoa que teve a oportunidade de falar com Deus, de buscar o Senhor, tantas oportunidades que ele teve, porém, a Bíblia diz que ele não invocou o nome do Senhor enquanto estava perto. Sabe o que aconteceu? Por não dar glória a Deus, ele foi morto, comido de bicho.
Então, olha a importância de nós buscarmos ao Senhor. Quando Daniel buscou o Senhor e buscava ao Senhor, ele foi jogado na cova dos leões. Só que a Bíblia diz que Deus fechou a boca dos leões e não fez nada para ele, porque ele buscava o Senhor quando o Senhor estava perto. Eu quero falar um pouco da mulher, do fluxo de sangue. A palavra de Deus diz que ela sofria 12 anos. Mas ela invocava o nome do Senhor, ela buscava o Senhor. E uma certa ocasião, certamente alguém lhe disse: olha, Jesus vai passar aqui na vila. Porque a palavra de Deus diz assim: e quando ela ouviu falar de Jesus. Aí eu chamo a sua atenção agora. Você tem falado de Jesus para os seus vizinhos, para os seus amigos, no teu trabalho, na escola? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Olha a importância de falarmos de Jesus. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus e ela diz: hoje é o dia da minha cura. Ela saiu para buscar o Senhor enquanto se podia achar, para invocar o nome do Senhor enquanto o Senhor estava perto. Foi fácil para ela? Não. A Bíblia diz que ela teve que enfrentar uma multidão para chegar aonde estava Jesus, que o propósito daquela mulher era: se eu relar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Muitas pessoas, eu acredito, que quando viu a situação que aquela mulher viu, voltaria para casa. Ah, já faz 12 anos mesmo que eu estou lascada com essa enfermidade, que eu continue sofrendo, que eu morra, porque não dá para encarar aqui não, essa multidão de pessoas. Eu costumo dizer: quantos empurrões essa mulher não levou? Quantos pisões essa mulher não levou? Fragilizada, ela estava fraquinha, mas ela falou: não, eu vou relar nas orlas do vestido de Jesus, ou seja, eu vou buscar o Senhor enquanto eu possa achar, porque amanhã pode ser que ele já passou e não vem mais, amanhã pode ser que ele esteja longe ou não consiga. Então busca o Senhor nessa noite, que ele está aqui no teu lado. Judas Iscariotes teve tanta oportunidade, né? Era discípulo, andava ao lado de Jesus, viu os milagres que Jesus realizou, mas ele preferiu deixar escapulir a grande oportunidade. Ele esteve tão perto de Jesus que ele conseguiu beijar a face de Jesus. Porém, o que era mais importante em fazer, ele não fez, que era invocar o nome do Senhor, que era buscar o Senhor. Ele estava ali para um número, ele estava ali para, digamos assim, para ser contado como os 12. Mas o coração dele estava longe de Deus, senão ele não faria o que ele fez. Senão ele não trairia Jesus como ele traiu. Então veja bem a oportunidade que esse homem teve. Beijou a face de Jesus e não se converteu. E não buscou o Senhor com o coração sincero, com o coração voltado à coisa que deveria ser feita. Deixa eu voltar lá na mulher do fluxo, para que eu esqueci de falar um negócio aqui, eu vou voltar lá. Então preste bem atenção. Ela foi, como eu disse, meio apertada, sofrendo, empurrando, aquela coisa toda lá. Chegou em Jesus. Quando ela relou em Jesus, Jesus parou e disse: ei, quem me tocou? Os discípulos disseram: Senhor. Mas quantas pessoas te oprimem, te empurram, te pega, te puxa, e você vem perguntar quem lhe tocou? É isso que eu quero que você entenda. Quantas pessoas não empurrou, não puxou, não pegou, não abraçou Jesus naquele instante? Mas nenhuma dessas pessoas estava buscando de coração. Nenhuma dessas pessoas estava ali porque desejava as bênçãos de Deus, estava ali talvez por um status, né? Amanhã eu chego lá para os meus netos e falo: meu filho, eu tive oportunidade de relar em Jesus, eu conversei com ele, eu abracei ele, talvez para isso. Mas não estava ali como aquela mulher. Aquela mulher, quando tocou em Jesus, ele parou. E as pessoas tocavam, ele não sentiu nada, ele não viu nada. Então, quando você for tocar em Jesus, toque com todo o seu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Abra mesmo o coração para Jesus, para que Ele possa abençoar a tua vida. O cego de Jericó. A palavra de Deus diz que
Jesus ia passando de Jericó para Jerusalém. E o cego que estava esmolando, pedindo esmola na beira do caminho, começou a gritar, começou a clamar. Volto a repetir, por quê? Porque ele ouviu falar que Jesus estava passando ali. Olha a importância de nós falarmos de Jesus. E ele começou a gritar, os discípulos falavam, cala a boca, você está atrapalhando aí, rapaz. Para com esses griteiros. Aí que ele gritava com mais intensidade. Sabe o que ele estava fazendo? Buscando o Senhor enquanto se podia achar. Invocando o nome do Senhor que estava perto. Se ele perde essa oportunidade, Jesus ia para Jerusalém. E a gente nem sabe se ele ia encontrar com Jesus uma outra vez. Então não perca a oportunidade que Jesus está lhe dando de buscar e invocar o nome dele. Aproveite enquanto ele está na igreja, aproveite enquanto ele está do nosso lado, aproveite enquanto ele está com a graça na face da terra. O ladrão da cruz. Teve dois, mas eu vou falar do perverso. Lado esquerdo. Olhou para Jesus e disse assim, ei, se tu és o Filho de Deus, por que não desce dessa cruz, salva-te a ti e a nós também? Olha a oportunidade que aquele homem teve, gente. E ao invés de buscar o Senhor que estava bem do ladinho dele, preferiu escarnecer, preferiu não invocar o nome do Senhor enquanto o Senhor estava perto. Entenderam como que as coisas são na nossa vida? Às vezes deixamos escapulir uma oportunidade tão grande, única, e depois a gente não sabe se vai acontecer novamente. Eu costumo dizer que a nossa vida é uma roda gigante. Ela vai ter os seus problemas 7 anos, mais ou menos assim. É para vocês entenderem o que eu quero dizer. 7 anos, problema, luta, prova, mas depois de 7 anos ela começa a subir. Bênção, 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 bênção. Já pensou se você invocar o nome do Senhor a hora que a sua cadeira está lá no topo? Será que Deus vai ouvir? Será que Deus vai responder? Eu vou falar para vocês que eu fiz isso. Daqui a pouquinho eu estarei falando isso aí para os irmãos. Então, o ladrão da cruz perdeu a oportunidade porque não quis buscar o Senhor enquanto se podia achar. Não invocou o nome do Senhor enquanto estava perto. E a palavra de Deus diz que ele, com certeza, perdeu a salvação. Não invocou, não buscou e perdeu a salvação. Mas acontece que o outro ladrão buscou, invocou, pediu, clamou. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, diz, ainda hoje estará comigo no paraíso. No livro de Gênesis, a Bíblia fala sobre o dilúvio. Quanta oportunidade aquele povo teve, que a Bíblia diz que Noé pregava para eles, Noé falava, olha, vai acontecer o dilúvio, olha, todos vocês vão perecerem. O que eles fizeram? Não invocaram o nome do Senhor enquanto estava perto, não buscou o Senhor enquanto estava perto. E a Bíblia diz que veio o dilúvio e exterminou todas aquelas pessoas. Não teve oportunidade, Noé não falava, o que eles falavam? Tu tá doido, Noé, para de besteira, que chuva. Não tinha chovido na terra ainda, né? Era o orvalho que molhava as plantas e tal. Eles não conheciam o fenômeno chuva. Então eles duvidavam de Noé. Que está conversando coisa aí, rapaz? Que chuva, coisa nenhuma. Quando a chuva começou a cair, se arrependeram e foram bater na porta da arca. Mas a Bíblia diz que já era tarde demais. A mão do Senhor fechou a arca por fora e Noé não podia abrir. Por que aconteceu isso? Porque não invocaram o nome do Senhor, porque não buscaram o Senhor enquanto se podia achar, não aproveitou enquanto o Senhor estava perto e pereceram por conta da desobediência, de ouvir a palavra de Deus e não dar crédito. Hoje nós pregamos a palavra de Deus, eu, por exemplo, pastor Claudenir, eu acompanho, pregamos a palavra de Deus o dia inteiro. Às vezes eu faço post com a mensagem da palavra, com um versículo da palavra de Deus, às vezes eu mando o versículo para as pessoas, às vezes eu mando áudio, às vezes eu mando, mas muitos, é que nem o povo do dilúvio, não acreditam, não vai acontecer,
fique tranquilo, nada a ver. Não busca o Senhor enquanto se pode achar. Mas depois do arrebatamento, pode ter certeza que eles vão clamar pela misericórdia de Deus. Amados, lá nos Estados Unidos tem uma igreja, me esqueci o nome dela agora, ela fica aberta 24 horas por dia. E a palavra de Deus diz que, a palavra de Deus não, esse fato diz que algumas pessoas disseram para o pastor, olha, está vindo uma pessoa na sua igreja toda madrugada entrando lá. A gente não sabe se é um ladrão, o que é, mas ele vem e entra na sua igreja na madrugada. O pastor falou, eu vou ver quem é que está entrando na minha igreja pela madrugada. Se escondeu atrás do púlpito e ficou lá deitadinho, quietinho. De repente veio aqueles passos cansados no corredor da igreja, e ele olhou pelo cantinho, vinha vindo ali um senhorzinho, arrastando as pernas, e chegou bem perto do púlpito e disse, olhou para cima e falou, Senhor, eu sou o Jim. Virou, saiu e foi embora. Pastor, que coisa estranha. No outro dia, o pastor ali de novo, já vem os passos, arrastando no corredor. Chegou na beira do púlpito novamente, Senhor, estou aqui, eu sou o Jim. Virou e foi embora. E o pastor começou a ficar indignado com aquilo. Mas por quê? O que quer dizer isso? Por que esse homem entra aqui e fala isso, vai embora, não faz mais nada? E um certo dia, quando o pastor levantou pela manhã, para tomar o seu café, ele pegou o jornal, olhando nas estampas do noticiário de jornal, ele leu, Jim, o mendigo, foi atropelado, está nas últimas no hospital. Ele nem tomou café, ele saiu correndo para esse hospital, chegou lá procurando, eu quero falar com o Jim, cadê o Jim, cadê o Jim? E os médicos disseram, olha, não sei se você vai ter oportunidade de falar com ele, porque ele está na UTI, talvez ele nem vai ter a chance de falar com você. Não, mas eu quero ver ele. Correu lá para dentro do quarto de Jim, chegou lá, parou na frente de Jim assim, falou, Jim, está me ouvindo, Jim? Aí ele abriu o olho assim, ficou olhando para o pastor. Aí o pastor falou assim, eu sou o pastor daquela igreja que você entra toda madrugada. Aí ele diz assim, com voz cansada, ofegante, foi bom que o senhor veio, porque eu queria contar uma coisa antes que eu partisse. Esta madrugada, quando eu estava aqui nesse leito, apareceu um homem de branco, aproximou-se do meu leito e disse, Jim, eu sou Jesus, aquele a quem você busca e procura. Eu quero dar aqui um pequeno testemunho, não quero ser cansativo aos irmãos, ainda vai ter algum trabalho a ser feito depois do culto, então eu vou acelerar um pouquinho aqui. Eu precisei fazer uma cirurgia da catarata. Para essa cirurgia, os médicos exigiram que fizesse um eletro. Eu fiz eletro no coração, o médico pegou o resultado, olhou assim e falou para mim, você vai fazer a cirurgia, quando você estiver bom, você volta no cardiologista, que você está com uma alteraçãozinha no coração. Voltei, fiz um monte de exames, o cardiologista olhou e falou assim, seu problema é sério, mas não tem como mexer. Você vai continuar tomando medicamento até, certamente, quis dizer, morrer. Procurei outro cardiologista para se comparar. Ele olhou e falou a mesma coisa. Esse primeiro falou assim para mim que eu tinha que fazer o exame que custava R$2.000 a cada 4 meses. Aí eu fiz o cálculo mais ou menos da minha situação financeira. Bom, eu posso pagar 5 parcelas de 500. Mas acontece, de 400, perdão. Mas acontece quando eu pagar a 4ª parcela, nem venceu a outra ainda, tem que fazer o exame de novo. E vai virar uma bola de neve. Daqui 2 anos vai tomar minha casa, meu carro, vai tomar tudo. Sabe de uma coisa, eu vou procurar outro cardiologista. Procurei. Ele olhou todos os exames e falou, você não precisa fazer esse exame que essa médica pediu de cada 4 meses. Só que
você está com um problema sério no coração. E falou a mesma coisa, olha, não tem como mexer não. Toma esse remédio aí e, como diz, espera a morte. Aí a minha filha, que morava vizinha da minha casa, ela comprou uma rádio comercial, mudou lá para fronteira Minas Gerais, e ela foi lá no médico, que a cidade é pequena, todo mundo conhece todo mundo, fizeram amizade com esse médico, chegou lá no médico, levando o meu neto, que estava com problema, que fez cirurgia no pé, e o médico pegou e examinou o meu neto, deu alguns medicamentos, falou, ó, Gislaine, eu vou encaminhar ele para o ortopedista, porque eu não sou ortopedista, eu sou cardiologista. E ela falou, é desse que eu preciso. Doutor, o meu pai está assim, assim, assado. Aí ele falou, traga ele aqui. Aí eu fui. Olhou todos os exames e falou assim, olha, você tem que fazer uma cirurgia urgente. Você está com 3 veias principais do coração entupida, 85%. Se uma delas acabar de fechar os 100%, se você estiver em pé, você cai, se você estiver sentado, você não levanta, se você estiver deitado, amém. Então tem que ser urgente. Aí foi o começo da prova, entrar no HB de Rio Preto. Para entrar ali é um milagre acontecer. E foi lá para lá, o médico pediu o dia inteiro, não conseguiu, a noite inteira não conseguiu, no outro dia mandou eu vir embora para me voltar para Minas, para me mandar para Uberaba. Eu estava vindo embora, quando chegamos em Andeara, ele ligou e falou assim, olha, volta para trás que eu consegui a vaga do seu pai. Voltamos e ele me internou no HB de Rio Preto. E quando isso estava acontecendo, eu sempre pedi ao Senhor, olha, se for da tua vontade que o Senhor preparar, esteja do meu lado, na hora da cirurgia, não me desampare, fique comigo. Eu buscava o Senhor enquanto eu sabia que Ele estava perto, buscando, e aí os médicos falaram, olha, vamos fazer um cateterismo. Fizeram o cateterismo, não tem jeito de pôr estente, é faca. Aí eu fiquei mais alguns dias lá na preparação, esperando a vaga, porque lá eles fazem 2 cirurgias dessa por dia. Lá eles têm 30 mais ou menos salas de cirurgia, mas é cirurgia o dia inteiro, mas essa especialidade é 2 por dia. Chegou o dia de eu fazer a cirurgia, me levaram para centro cirúrgico, cortaram, serraram, mexeram no coração, tirou veia da minha virilha aqui, emendou lá no coração 3 pedaços, e aí a gente sai dali do centro cirúrgico e vai para o UTI. Fica no UTI 3 dias, depois você vai para o UTI chamado UTI solitário. Por quê? Porque só tem sua cama, não tem mais ninguém ali, é só você mesmo. Aí me colocaram nesse UTI solitário. Ali eu vi Jesus. Deitado no leito, acordado, porque eu sou muito curioso. Se eu estiver sem fazer nada aqui, se eu ficar aqui meia hora sem fazer nada, eu vejo até a formiguinha que anda na parede. Lá eu deitado, eu ficava olhando. Se o pedreiro rebocou bem a laje do teto, eu fico olhando tudo assim. E eu deitado olhando para cima, do lado da minha cama apareceu um senhor de branco. Eu fiquei pensando assim, mas espera aí. Primeiro, a porta do quarto era lá. O quarto não estava acesa as lâmpadas, mas os corredores todas acesas e a porta aberta clareava o quarto inteiro. Aí eu pensei, não é um médico. Primeiro, porque um médico desse setor aqui usa roupa verde. Segundo, porque se for enfermeiros ou enfermeiras, ele já chega conversando, já acende a luz, medicamentos, já ganha. Não é. Aí eu olhei assim, desapareceu. Virei novamente para o teto, apareceu de novo. Ele ficava bem perto de mim assim, tudo de branco. E eu olhava assim, meio com o olho assim, eu quero ver quem é, não dava certo. Quando eu virava, ele sumia. Então, aí eu pude entender por que no UTI solitário. Porque se eu tivesse visto lá no quarto, onde tinha outros pacientes, acompanhante, médico e enfermeira entrando toda hora, podia ser que era uma dessas pessoas e eu pensasse assim, não foi Jesus que veio, não, alguém que entrou aí e tal, mas ele esperou estar sozinho para ir lá e falar assim, filho, eu estou do teu lado.
primeira foto aqui. Deixa eu ver. Está dando para vocês verem a foto aí? Essa foto aí é da primeira cirurgia. Então abriram, serraram os ossos, fizeram a cirurgia, fecharam, amarraram os ossos, costuraram e começou ali um drama. Não sei se foi efeito de anestesia, não sei, mas eu tossia tanto, mas parece que o pulmão ia voar pela boca assim. E aí os enfermeiros médicos, seu Joaquim, quando for tossir, segura o peito. Aí eu cruzava, tinha que cruzar a mão assim, segurar, e conclusão. Pode pôr a outra. Aí, espera só um pouquinho aí. Conclusão. Abriu-se os ossos todos lá dentro. 15 dias depois da cirurgia, precisou abrir tudo de novo. Aí puseram esse grampo que você está vendo aí, chama ponto capitão. A outra cirurgia era só aqueles pontinhos que vocês veem no meio. Esse precisou pôr esses grampão ali, ponto capitão, que era para o osso não abrir mais. Infelizmente, peguei bactéria hospitalar. 180, foi 180? Acho que sim, 180 doses de antibiótico. Só que o médico falou para mim, você não pode ficar aqui no hospital, você corre o risco dessa bactéria aumentar ou pegar de novo e tal, você tem que ir para sua casa. Aí puseram uma agulha chamada pique no meu braço aqui, ela entra aqui no braço e vem, vai lá no coração. É compridona assim. Aí o hospital de lá pegou e ligou para Araçatuba, porque perguntou, onde que você mora? Tem posto de saúde perto da sua casa? Tem, rua tal. A médica ligou e conversou com uma enfermeira daqui. Olha, eu estou mandando um paciente, ele está com pique, vocês conseguem tratar dele aí? Aí a enfermeira falou, pode mandar para cá. Aí eu vim. Quando eu cheguei em Araçatuba, já era quase a hora de tomar o antibiótico, eu fui direto para o posto. Meu Deus do céu. Quando a minha filha falou, meu pai está aqui, ele está com pique, ele tem que tomar o antibiótico, as médicas quase entrou debaixo da mesa. Não, manda ele voltar para Rio Preto, pelo amor de Deus, é no hospital que faz isso aqui, não pode. E a enfermeira que tinha mandado trazer não estava lá. Aí falaram assim, deixa a Patrícia, quando ela chegar aqui amanhã, ela vai se ver com a gente, como é que ela pega uma responsabilidade dessa perigosa? No outro dia cedo a Patrícia chegou. E aí foram chamar a atenção dela, ela falou, não, se eu mandei trazer o rapaz para cá, porque eu conheço muito isso aí. Eu não sou só enfermeira no posto, eu sou enfermeira particular, eu já mexi com tanto isso, que fiz curso, e realmente ela entendia, que ela falou todas as peças que tinha naquela bichinha ali, eu sabia, porque eu vi os médicos lá falando, e ela falou todas as peças para as outras enfermeiras. Foi quando eu tomei, de manhã no posto, à noite no UPA, de manhã no posto, à noite no UPA, de manhã no posto, à noite no UPA. Cada vez que ia era 2 frascos, então era 4 frascos por dia, 40 dias, 160 doses. Graças a Deus, ficou, vamos se dizer assim, fechou tudo, mas tem um problema. Eu acho que por ter abrido os ossos, eles devem ter amarrado, puseram aqueles grampos por fora, acho que pôs por dentro também, sei lá o quê. Hoje eu sinto o peito puxando assim, ó, e está dolorido. Não onde cortou, onde cortou não dói, mas de lado aqui, ó, que acho que onde está os pontos dos ossos, dói que eu não posso nem relar. É por esse motivo que às vezes eu não levantei ali, não ajoelhei, é por esse motivo. Então, mas eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Todos os médicos de Rio Preto e o de Minas falaram, seu Joaquim, não era para você estar vivo aqui nesse momento. Porque uma cirurgia cardíaca já é perigosa. Imagine 2 dentro de 15 dias. Você é um milagre de Deus. É por isso que eu falei para vocês, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, porque no momento certo, Ele vai estar do teu lado quando você precisar,
para te abençoar. Para encerrar, eu tive um privilégio, porque a palavra de Deus diz que nós somos filhos dele, né? E filho de Deus não é assim de qualquer jeito, não. Filho de Deus é filho de Deus. Eu não conseguia entrar lá pelo SUS, porque o Cross de Araçatuba entrou na frente e falou, não, aqui ele não pode cair não, que ele é daqui, o Cross dele é de Araçatuba, ele não pode. Aí o médico, então vamos mandar para Araçatuba, a Santa Casa de Araçatuba, não manda não, que nós não podemos fazer a cirurgia. Aí ficou essa briga, essa guerra. Aí não tinha como eu entrar no hospital pelo SUS. E o particular, imagine, quem sou eu para pagar uma cirurgia dessa de 50, 60 mil cada uma? Mas Deus é tão fiel, cuida tanto dos seus filhos, que Ele me colocou no HB, pelo Hospital HB, eu não entrei pelo SUS, eu fui cuidado, tratado e operado pelas equipes médicas do particular. Eu fiquei hospedada, eu fiquei internado num quarto, tinha ar-condicionado, tinha televisão, tinha frigobar, e você abriu uma portona assim, tinha uma sacada. Você saía, via Rio Preto todinho assim pelos vidros, tinha mesa, cadeira, poltrona, era um luxo. E eu sempre falava para os médicos quando ele ia lá, né? Eu falava assim, você viu como eu sou um paciente especial? Eu sou da elite, filho, porque eu sou filho de Deus, por isso que Ele preparou tudo isso aqui. E hoje eu estou aqui para glorificar a Deus com os irmãos. E acredito que muitas outras oportunidades a gente vai estar juntos até o arrebatamento. Se não acontecer, nós vamos encontrar lá, né, pastor? E lá nós vamos ficar eternamente juntos. Deus abençoe os amados, Deus abençoe a igreja. O pastor está aqui. Que Deus abençoe pelo convite. Muito obrigado, viu? Obrigado pela confiança. Amém. Glória a Deus. Você viu que benção o testemunho? Maravilhoso, para a glória do Senhor. Mas agora nós vamos então ver o que Deus fez na vida dele, é o mesmo Deus que faz ainda hoje. Então eu quero chamar os intercessores para vir para cá. O senhor fica aqui ainda um pouquinho, tá? Os intercessores vão estar agora pegando o azeite. Então você que hoje vai começar a corrente de 7 semanas, apresentando diante do Senhor a tua causa. Então você que está em casa também, você pode fazer esse propósito. Então nossos irmãos vão estar orando por você. Você que está terminando a corrente, você que está no meio da corrente, eu quero que você venha agora para receber a oração. Enquanto isso, o pastor Joaquim, ele vai começar a orar, ele só vai parar de orar na hora que o pessoal parar aqui de ungir. Pode ser, pastor? Tá bom? O pastor Joaquim é um homem de oração. Então, enquanto a gente vai estar orando, ele vai estar na retaguarda também orando por você que está em casa. E você que não vai estar fazendo a corrente, venha também depois receber a oração em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, te damos graças, meu Deus, por essa oportunidade tão grande que o Senhor está nos concedendo, de estarmos aqui na tua casa, Senhor, glorificando o teu nome. Jesus, que o Senhor abençoe esta noite, abençoa os teus filhos que estão recebendo a oração nesse instante. Estenda as tuas mãos santas e poderosas. Meu Deus, eles estão invocando o teu nome enquanto o Senhor está perto. Eles estão buscando o Senhor enquanto se pode achar. Que o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos nesse instante. Abençoa, meu Pai, cada um, o lar, a família, Senhor. Estenda tuas mãos poderosas, tuas mãos de proteção, tuas mãos de bênção, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Ó Deus amado e bendito, eu te louvo por essa oportunidade. Eu agradeço, meu Deus, por estar aqui. Muito obrigado, Senhor. Aqui é um lugar bom de se estar. Aqui é a tua casa. Aqui é o lugar que o Senhor opera. Aqui é o lugar que o Senhor cura, que o Senhor liberta. Que o Senhor faça, meu Deus, esses milagres acontecer. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço, meu Deus, que esta noite seja uma noite de bênção para todos nós. Para todas as pessoas que estão aqui. Para aqueles que estão em casa. Que o Senhor possa visitar agora
para a glória e para a honra do teu santo nome. Meu Deus, estenda as tuas mãos, opere milagres, que o Senhor abençoe, meu Deus, para a glória e honra do teu nome santo. Eu creio, Senhor, que o Senhor está operando. Eu creio, Jesus, que o Senhor está abençoando. Eu creio, meu Deus, que sinais estão acontecendo aqui. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está manifestando o teu poder, a tua graça e bondade. Meu Deus, cura, liberta, abençoa, resolva os problemas, meu Deus. Que o Senhor possa nesta noite estar operando. Em nome de Jesus. Pai querido, eu te peço, meu Deus, nesta noite, que o Senhor visite os teus filhos, que o Senhor abençoe, meu Deus, a tua igreja. O Senhor estenda as tuas mãos santas, meu Pai, em nome de Jesus. Derrama de teu poder, Senhor. Derrama da tua graça, meu Pai. Abençoa, Jesus, a tua igreja, os teus filhos. Estenda as tuas mãos santas, meu Deus, para a glória e honra do teu nome. Ó Pai, visita e usa os teus filhos, esses que estão intercedendo, esses que estão recebendo. Que o Senhor faça um milagre na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro a vitória para a tua igreja. Eu declaro a bênção para a tua igreja. Eu peço, meu Deus, que nesta noite o Senhor manifeste o teu poder e a tua justiça. Que o Senhor abençoe, meu Deus, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, abençoa teus filhos, Jesus. Derrama de tua graça, meu Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Bendito seja o teu nome. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Cubra, Senhor, com a tua graça infinita. Aleluia. Cubra, Senhor, com o teu Glória amor. a Deus. Em nome de Amém, Jesus. Senhor. Em nome Amém. de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Vamos orar pelo pastor Joaquim também. Vem cá, pastora Lia. A gente vai orar por vocês. Isto. Vamos orar por este casal, né? Que está aqui também na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Pode vir aqui, sua irmã consegue vir? É isso aí. Glória a Deus. Amém. Estenda as mãos para cá. Vamos orar por eles. Pai, aqui está diante do Senhor este casal. Eu peço que o Senhor venha cobri-los com teu sangue. Te damos graças, Senhor, por esse milagre que o Senhor realizou na vida do teu filho. Senhor, o Senhor repreendeu a morte. O Senhor, o Deus, cuidou dele, tem cuidado. E eu peço, continua a suprir as necessidades financeiras, emocionais. E abençoa a eles, abençoa os filhos, os netos. Abençoa o ministério. Continua, Senhor, a suprir as necessidades, alegrando o coração. E tudo que não é do Senhor seja repreendido, Pai. O teu filho tem o desejo de voltar para a oração da meia-noite. Que o Senhor continue abençoando, se seja meia-noite ou qualquer outro horário. Mas que ele, como intercessor, continue sendo fortalecido e usado para a glória do teu nome. Abençoa os teus filhos, Pai, e livra-os de todo mal, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, viu? Que bom tê-los aqui conosco. Gratidão. Amém. Obrigado mais uma vez. E lembrando que essa não foi só essa prova que o irmão passou. No período da Covid, ele perdeu o filho. Primeiro foi o filho, né, pastor? A filha. E depois de quantos dias? 34 dias, o filho também veio a morrer de Covid. Então foi muita luta, mas ele está em pé, buscando o Senhor e adorando ao Senhor. Aí a pergunta é: qual é a tua luta mesmo? Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Eu falo com os irmãos assim, de vez em quando alguns começam a reclamar da vida. Eu falei: vamos comigo fazer um dia de visita? E já teve pessoas que eu levei. Quando chegou no final do dia, a pessoa disse assim: eu não tenho problema. Porque quando a gente olha para os lados, tem gente pior que a gente. Então que possamos ser gratos a Deus e saber que Ele tem nos sustentado. Amém? Vamos cantar e louvar o Senhor em nome de Jesus. Fique de pé.
A oferta, isso. No finalzinho já recolho também. Aleluia. Nós temos parabéns ainda para cantar hoje. Jesus é bom. Vamos cantar este louvor? Sou um milagre. Quem é o milagre? Diga amém. Glória a Deus. Então que você possa dizer, eu sou um milagre. Pode deixar esse papel aí, acho que não tem muita importância não, que é o último louvor, mas obrigado, assunto. É isso aí. Obrigado, mulher de Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Diga agora, usa-me, usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Sou milagre. Pastor Joaquim, você é um milagre. Aleluia. Diga para o seu irmão, você é um milagre. Diga para ele e para ela, você é um milagre. Sou um milagre, estou aqui. Oh, aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se assente um pouquinho só.
Eu quero agradecer, antes da gente estar aí recebendo a sua oferta, o seu dízimo. Nós temos aqui várias pessoas, e gratidão hoje, tanto, né, o nosso irmão Joelso, ele tocou, né, ele subiu, né, tanto na gravação como na data show. O Flávio chegou no meio do caminho, mas por uma razão. Vem cá, Flávio. O Flávio tem algo para contar aqui também, ainda que aconteceu, mas foi um livramento, né, Flávio? Verdade. O inimigo sempre quer. Fiquei 5 meses sem o portão abrir, mais de 5 meses, aí hoje deu certo o portão abrir. Por tanto tempo, minha mulher indo para o serviço teve um acidente, mas graças a Deus foi livramento, porque o carro estragou tudo à frente e ela não caiu da moto. Foi o livramento de Deus. E um aviso que ela gosta de andar bem rápido, até a mulher do carro falou: nossa, tem que falar com sua esposa para ela andar um pouco mais devagar. Eu vou falar, de maneira, porque o inimigo, ele está caçando a gente. A gente que faz a obra dele, ele persegue mais. Eu creio nisso. Por isso que eu cheguei atrasado, porque eu chego, né, pastor? Verdade. Mas sou grato a Deus por ter livrado minha esposa de ter se machucado. Em nome de Jesus. E olha que ele também, inclusive, até orou aqui. Você viu que ele não deixou de orar. Então nós vamos orar. O Flávio, esse tempo atrás, também caiu, quebrou a clavícula e tal. E ele é um menino que prega a palavra. Ele realmente ora, ele não está nem aí, ele é um intercessor. E o inimigo tem que ser levantado. Então nós vamos orar agora para o Senhor guardar ele, guardar a esposa, guardar toda a família, viu? Pastor, só uma coisa. Hoje eu orei pela irmã. Eu vou falar para você é muito amada por Deus. Porque eu costumo orar o que vem, sabe? Assim, eu senti muito forte a presença de Deus aqui. Aleluia. Também que eu vim e orei. Tá vendo que coisa boa? Então levante a mão para cá. Pai, aqui está o teu filho Flávio. Nós louvamos a ti pela fidelidade dele, pela lealdade na tua obra. Mas o inimigo, Senhor, tem se levantado, tem tentado contra a vida dele, contra a sua família. Eu peço, Senhor, seja o domo, ó Deus, do Flávio, da Nice, da sua família. Proteja eles, Pai. Manda anjos guardando, sustentando. E que toda ação do diabo contra a vida do Flávio, contra a vida da Nice, nós quebramos agora, contra a vida do Nazaré, contra a sua família, e ordenamos: Satanás, pega tudo que é teu e saia. É uma ordem, em nome de Jesus, bata em retirada. Senhor, guarda o teu filho, fortaleça-o na fé, e toda a sua família, Senhor, o Guilherme seja abençoado, o Renan, toda a família seja coberta com teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Amém, Flávia. É isso aí. Parabéns, viu? Amém. Glória a Deus. E quero agradecer aqueles que estão aí conectados, até o André, né? Hoje o André, o normal, ele estaria na faculdade. Hoje ele está aqui tocando e socorreu ali também. Parabéns, viu, filho? É isso aí. Graças a Deus. E assim Deus vai abençoando. Nós temos aí, Antônio Ribeiro. Amanhã, se Deus permitir, estaremos indo aí na sua casa, em Penápolis. Também a nossa irmã Irene Ramalho, a irmã Luzinete. Depois do almoço, terminando a live da oração, nós vamos estar indo aí com vocês, tá bom? E se Deus permitir, estaremos indo também depois lá em Alto Alegre, orando pela Kelly, que fez cirurgia. Então amanhã é dia de missões. A irmã Luzinete está aí conosco. A Érica Nagasaki, hoje nós estivemos orando lá também com a família Molina. Teve lá umas 7, 8 pessoas ali onde que eles fabricam, né, os espetinhos. Oramos ali com eles, foi um tempo de bom. A Paulinha, que está assistindo, o Maurício Bergamacho também, que está aí assistindo. Deus abençoe, Maurício. A Irene Ramalho, amanhã, você viu? Amanhã nós vamos estar lá. Esse povo não perde um culto. Então amanhã nós estamos lá em Penápolis, orando por vocês, em nome de Jesus, porque vocês moram no nosso coração também. Só não dá para ir lá no Peru, né? Os nossos irmãos peruanos, vontade a gente tem, né? Mas mora longe, mas eles estão sempre conosco, inclusive já estão aqui, Você vê a Naara, o irmão Cleber, a Dela, o Jeremy, está aí na live, entendeu? Não perde um culto. Nós amamos vocês, viu? E conte conosco sempre. Também nós temos a Lúcia e o Valdir, que estão assistindo. A Elisete, lá no Mato Grosso, não perde um culto. O Jairo, nós amamos vocês também, viu? Em nome de Jesus. Vamos virar para lá? Todo o pessoal que está nos assistindo hoje, não é só o povo peruano, mas todo esse povo, vamos aplaudir eles, Vocês moram no nosso coração, viu? Nós amamos vocês. Aleluia.
Que coisa boa. Deus abençoe mesmo. Nós vamos agora aproveitar e fazer oração por você que vai entregar a sua oferta, o seu dízimo. E você sabia que tem muita gente que não curte, não comenta, mas está lá assistindo a live? Então é bênção sobre bênção. Vem cá, o Milton. O Milton também está abençoado, né? Graças a Deus conseguindo fazer a calçada, o sonho de consumo, Deus está dando graça. Então seja fiel, irmão, no seu dízimo, na sua oferta. Você vai ver que Deus multiplica a sua sementeira quando você é fiel ao Senhor. Amém. Mais uma vez, Senhor Deus, entrando na Tua presença, Pai. Grato, Senhor Deus, por esse momento tão maravilhoso, onde o pastor pregou, de buscar a Ti, a Sua face, Pai. Sim. Que o Senhor nos dará a vitória em nome de Jesus. Pai, mais uma vez, estaremos ofertando e dizimando, Pai. Que abençoe cada um, Senhor Deus, que estão aqui. Que abençoe aquele também, tudo agora não podem. O Senhor sabe todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Enquanto o nosso irmão Milton vai estar recolhendo a sua oferta, o seu dízimo, você que está em casa poderá fazer. O nosso Pix está aí, ó, é o CNPJ 16416-275/1000 ao contrário, -40. 16416-275/1000 ao contrário, -40. Hoje à tarde eu fui fazer uma visita na UTI e não consegui porque estava tendo uma intercorrência, né? E é o Marcos, é um senhor que ainda precisa entregar a vida para Jesus e que deu um infarto e precisa de um milagre. Então vamos orar por ele, irmãos, que Deus nos dê a oportunidade ainda da gente ir lá falar de Jesus para ele. Amém? Pai, nós colocamos a vida do Marcos, que está lá naquela UTI. Deus, o Senhor é um Deus de milagre. Senhor, o maior milagre não é a cura dele, é a salvação dele. Ó Deus, a cura depois é apenas consequência do milagre da salvação. Então, se ele tiver essa oportunidade ainda, que o Senhor nos dê graça para falar do Teu amor e que ele possa ser quebrantado e aceitar a Ti como Salvador e Senhor. Deus, que todo mal contra a vida do Marcos saia e que o Espírito Santo venha ter misericórdia e salvá-lo, em nome de Jesus. Amém. Vamos aniversariante, cadê aniversariante? Vem cá, vai vir o bolo também ou não? O bolo não? Já cortou. Você sabia que a nossa irmã também, a Alessandra, é excelente boleira? Ela faz cada bolo muito bom, gostoso. E faz bolo de abacaxi também, se alguém quiser, aproveita. E não somente isso, ela está agora amanhã, o que você vai fazer mesmo, Alessandra? Ovo de Páscoa, tá vendo? Então ela é fuçada mesmo, é uma bênção, graças a Deus. Então vamos cantar parabéns para ela, fique de pé. Vem cá, Milton, vem cá ficar do ladinho da esposa, né? Chamar o Milton aqui para ficar do ladinho da digníssima. Glória a Deus. Vamos lá? Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao teu lado, um longo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorriso. Alessandra, faz anos, a sorte é só dela. Cada ano que passa, nós gostamos mais dela. Tenha sempre do bom, do que a vida contém. Tenha sempre saúde e amigos também. parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, Muitos anos de vida. Aleluia. Vem cá, meu, você está querendo sair correndo? Vem cá, meu. Vamos orar por esse casal abençoado? Até assim, antes de orar, que eu sempre esqueço de falar, muitas vezes nós vamos no aniversário, é claro, quando você vai no aniversário de outras pessoas, você não tem o que fazer, mas se você é cristão, vai fazer o aniversário e vai cantar o parabéns, sabe aquela parte que a gente canta lá, é pique, né, Ratimbum, você sabia que lá que você está abençoando, você está amaldiçoando?
Então, que você tenha essa sabedoria. Quando você vai no lugar, não tem jeito. Quando eu vou no lugar que canta, é pica, ratimbum, eu fecho a boca. Eu não canto. Eu estou na festa do outro, tenho que deixar, né, o outro cantar. Mas quando é na minha, ou seja, sabendo disso, então chega na hora, parabéns, tal, a hora que vai cantar é pique, sabe o que eu faço? Eu já pulo, derrama, Senhor, derrama, entendeu? Porque eu quero abençoar. Então você que talvez não conhecia sobre isso, entenda, porque no mundo espiritual, muitas vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa boa e a gente está trazendo maldição. Então que você faça o que é certo. Qualquer coisa, aprenda esse louvor. Não é gostoso cantar esse parabéns que a gente canta aqui? Né? Pega a cópia lá, vai lá, vamos cantar o parabéns. A partir de hoje, cantar o parabéns da igreja. E é lindo. Amém? Eu acho que nós vamos dar uma cópia para vocês, tá? Vamos tirar uma cópia e vem entregar para vocês, que aí fica mais fácil. Até com as notas, se quiser. Eu querendo aqui tal. Querendo. O que pode falar, irmão? Olha só, vem cá então, fala para eles. Nós vamos fretar um dia um avião lá no Peru. Nada é impossível. Aí eu estou escutando o pastor tá falando, dá tchau lá pro pessoal do Peru, não sei o que tem, porque eles sempre vêm para cá, todo ano praticamente eles vêm ver os filhos. Aí Deus fala assim, nada é impossível, ir lá visitar eles. A bênção de Deus é que nem o irmão aqui falou. Acabou de falar aqui para nós aqui. Ele tem uns 2.000, 4.000 para pagar a operação? Não, nada para Deus é impossível para nós ir lá para o Peru. É um avião, bora lá. Fazer uma excursão. Quero ver irmão Clever lá, o pessoal, como é que vai fazer para segurar a igreja Batista Eulã lá. Amém. Isso se chama amor, né? Coisa gostosa. Vamos orar para esse casal. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela vida do Milton, pela vida da Alessandra. Ela completou um ano, mais um ano de vida ontem. E hoje, Senhor, com seu coração generoso, trouxe aqui um bolo para celebrarmos junto. Então abençoa este casal, abençoa a Milena, abençoa o Kelvin, abençoa o Juninho, abençoa toda a família da tua filha, Senhor, que de alguma forma também tem vindo, tem ouvido a tua palavra. Deus, que o Senhor venha salvá-los, libertá-los, e toda a família, Senhor, do Milton também seja alcançada. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Olha, ela fez bolo de abacaxi, olha lá, que chique, ó. Olha lá, olha que coisa boa. Então, fica já mais ou menos já antecipado aí para o dia do aniversário. Levante a sua mão. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? É gostoso estar na presença de Deus, né? Ora marabacanturi achedere alamas. Uri alamaia, chore alamas. Eu sinto a presença de Deus. Uri queribiha, chore miha. Necanto e te pa, sui de plai. Narabacanto e te fa, suri alamas. Uri alamaia, chere alamas. O Senhor está curando aqui nesta noite. O Senhor está abrindo portas aqui nesta noite. O Senhor está renovando a fé aqui nesta noite. O Senhor está alegrando o coração nesta noite. O Senhor está fortalecendo a fé. Receba aí em nome de Jesus. Receba a tua bênção. Receba, Deus está te dando. Em nome de Jesus, receba, é tua. Deus está te dando. Deus está dando a você a bênção. Tome posse, você vai testemunhar do cuidado de Deus em nome de Jesus. Pai, obrigado pela vida de cada um que veio aqui hoje, pela palavra, pelos louvores. Leva cada um em paz. Abençoa aqueles que estão nos assistindo, sejam abençoados. Abençoa amanhã também a nossa ida lá em Penápolis, em Alto Alegre. Que o Senhor esteja conosco, que possamos, ó Deus, estar um tempo ali de bênção com os nossos irmãos. E abençoa também agora, Senhor Deus, o momento da comunhão que teremos aqui. Continua derramando sobre nós a tua presença, e que possamos amanhã lembrar, Senhor, do teu sacrifício, do que o Senhor fez por nós. Ó Deus, pagou um alto preço para que hoje nós tivéssemos vida e vida abundante. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus,
a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam comigo, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia, glória a Deus, amém. Podeis assentar. Agora vem suco, vem pipoca, vem bolo, quem não veio perdeu, né? Mas aqui você sempre ganha, é coisa boa. Não esqueça, se alguém quiser